Voltamos a conversar com a pesquisadora Cristina Lazaitz, ela é biomédica do Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Estamos falando sobre um estudo realizado por lá que sugere que a homofobia envolve uma relação de medo. A pesquisa aponta que o preconceito pode ser uma reação defensiva. Cerca de 40 pessoas foram avaliadas a partir desse projeto. E eu gostaria de saber, nós tivemos infelizmente casos recentes aí de agressão a homossexuais, inclusive um aqui bem próximo ao prédio da Jovem Pan, na Avenida Paulista. Dados indicam que a cada 2 dias um homossexual morre vítima de violência, de agressão. Por que algumas pessoas preconceituosas reagem dessa forma, com tamanho ódio, quer dizer, a ponto de matar alguém que a agride, né? Porque está fazendo uma coisa que ela não concorda. Por que as pessoas reagem dessa forma? Bom, quando a gente fala de homofobia, geralmente a gente foca na relação entre grupos diferentes, né? Mas existe um fator muito importante que se dá dentro do grupo dos agressores. O apoio de grupo é fundamental quando você fala de homofobia, principalmente de agressão homofóbica, né? Então, no caso que aconteceu na Avenida Paulista, né, que um grupo de adolescentes veio, estava armado com uma lâmpada e acabou agredindo um rapaz que vinha com mais 2 amigos, provavelmente, numa situação alternativa, se aquele adolescente que agrediu, talvez eles não tivesse a escolta dos amigos, o apoio daquele grupinho, o reforço, né, desses outros 2, talvez ele não teria agredido, mesmo se o outro estivesse sozinho, né? Existe um fator muito importante do grupo, e quando existe agressões em grupo, que foi o que aconteceu, por exemplo, no caso do Edson Neris, que foi aquele homossexual que foi agredido na Praça da República, junto com o namorado, e acabou morrendo, foi uma agressão por um grupo de skinheads. Quando existe quando, por exemplo, o grupo que agride, né, é numericamente maior, né, e atinge uma vítima, alguns estudos demonstram que o sentimento dos agressores é muito mais com o grupo, é a coesão do grupo, é o fato de você estar participando, você se sentir pertencido àquele grupo. É praticamente uma confraternização e, ironicamente, tristemente, para a vítima, cabe o papel mais dispensável, né? Olha, nós perguntamos também, Cristina, para as pessoas nas ruas, o que elas sentem quando veem explicitamente um casal homossexual, tanto de homens como de mulheres. Porque muita gente diz o seguinte: eu não sou preconceituoso, mas não gosto de olhar, de ver e tal. Vamos acompanhar. Olha, eu não sinto absolutamente nada, porque eu tenho até amigos assim, eles são maravilhosos. E, sabe, o que existe são pessoas, né? Essa foi a opção deles, não é a minha, mas nem por isso. Eu tenho amigos e não tenho nada contra. Eu acho vulgar e acho ridículo, tanto faz ser hétero ou ser homo. Agora, um casal de mão dada, desde que não fiquem se lambendo, se chupando e fazendo nada em público, no limite do respeito. Eu não dou bola, passo e vou embora. Para mim, eles que sabem o que querem fazer. Não me envolvo nisso, não. Não é uma coisa que eu trato com muita naturalidade. Mas eu não sinto assim, nenhum sentimento de repulsa, não tenho nada contra, absolutamente nada. Para mim é normal, o amor é universal, querida. Então para mim, se é homem ou mulher, mulher e homem, que diferença faz? Homem com homem, mulher com mulher, eu acho meio que, como vou dizer, explícito, entendeu? Tinha que ser mais reservado, sim, eu concordo. Porque a sociedade não está preparada para ver esse tipo de coisa no meio da rua. Olha, claro que a gente sente algo diferente, né? Não é preconceito, mas eu acho que ainda há esse choque, ainda há essa controvérsia para a sociedade. Mano, muito estranho. Eu sinto um pouco de vergonha por mim mesmo. Ver aquilo explícito no meio do pessoal, no meio da rua. Sim, não tenho nada contra, mas um lugar reservado extremamente para eles mesmo. Muitas respostas interessantes, né? Vamos começar por essa última. Eu sinto vergonha por mim mesmo. O que significa isso? Bom, existe o que a gente chama de preconceito implícito e preconceito explícito. Preconceito implícito é quando você não comunica, aquele preconceito que fica com você. Então, é do domínio emocional e também dos pensamentos, né? A cognição. E o preconceito explícito é aquele que você demonstra, que você fala, que você
aponta e que você se comporta de uma maneira discriminatória. Então, também é preconceito, né? Se você sentiu alguma coisa, se você sentiu vergonha, isso também é uma forma de preconceito. E todos, assim, preconceito implícito, todos nós temos contra alguma coisa, né? Ninguém escapa de ter alguma forma de preconceito implícito. O problema é quando o preconceito é explícito e começa a agredir. E invadir o espaço. Invadir o espaço, exato. E no discurso dessas pessoas também é muito interessante a questão do namoro em público, né? Existe aquela resistência, eu me sinto meio incomodado, não sei, eu sinto vergonha. Então, aparentemente, não existe essa isonomia de direito. Então, o casal homossexual não tem os mesmos direitos dos heterossexuais de namorar em público, né? Pelo menos isso na sensação das pessoas. Teve um moço que falou, eu acho que a sociedade não está preparada para isso. Bom, se a sociedade não está preparada, quando vai estar, né? Tem isso também. É verdade que nós vivemos em momentos, em tempos de grandes mudanças, e mudanças muito rápidas. As pessoas nem sempre têm um tempo de se acostumar com isso. Mas não adianta esperar o momento de estar preparado, né? Inclusive, o Martin Luther King falava, no momento que ele estava lutando pelos direitos civis dos negros americanos, que muitas pessoas diziam para ele, olha, cuidado, ainda não é o momento, né? Ainda a sociedade não está preparada para isso, então é um discurso comum também. Interessante, muito interessante essa comparação. Vamos lá, a gente tem algumas outras perguntas de internauta que eu acho importante você respondê-las. Desde quando existe o preconceito contra as pessoas homossexuais? Dá para separar essa coisa de preconceito no mundo e preconceito aqui no Brasil? Quando é que isso aqui no Brasil ficou muito forte, muito latente? Quando é que se deu essa liberdade? Quando é que começou a coisa dos homossexuais levantarem uma bandeira? Hoje a gente tem uma parada gay que movimenta. É o maior do mundo. A gente tem pessoas de todas as idades assistindo, virou uma grande festa, né? Bom, historicamente no Brasil já foi punida com pena de morte a homossexualidade quando haviam os tribunais do Santo Ofício no Brasil. E na primeira Constituição do Brasil, né, assim que o Brasil se separou de Portugal em 1824, foi uma das constituições mais liberais do mundo e foi excluída o crime por sodomia, né, que era como se dizia nessa época. E foi um dos primeiros países a não criminalizar a sexualidade ainda no século XIX, o Brasil. No entanto, no Brasil, a questão da homofobia está muito ligada com a cultura machista, né, com essa questão dos homens, que eu falei, essa cultura do macho. E assim, em avanços de direitos, nós ainda estamos um pouco retrógrados, né? Você vê que atualmente a discussão não é simplesmente se aqui vai aprovar a união civil. Nós não conseguimos ainda aprovar um projeto que criminalize a homofobia, que é o chamado PLC 122/06. Mesmo que o governo tenha projetos contra a homofobia, como o Brasil Sem Homofobia. Então, o primeiro passo é você conseguir, né, estabelecer medidas legais contra a violência, né, para depois, e ao mesmo tempo, tentar procurar mais direitos civis, né, para essa população. Mas na questão dos direitos, o Brasil ainda está defasado, né, se você comparar com os países desenvolvidos, europeus, está defasado. Mesmo na América do Sul já está começando a ter avanços legais que não se comparam com Você com vê o Brasil. perspectiva de mudança num curto espaço de tempo? O que a gente percebe que é interessante é que a gente vê mais jovens até, pessoas mais jovens com preconceito em relação à homossexualidade do que pessoas mais velhas, quer dizer, pessoas que já viveram mais, são avós, são mais condescendentes com esse tipo de atitude, né? Pode ser uma impressão, né? Também depende as características populacionais podem ser muito variadas, né? Existem alguns estudos em um país ou outro que relacionam a maior probabilidade de se ter preconceito com alguns fatores, alguns perfis, por exemplo, ser mais velho, né? Que alguns acham que os mais velhos têm mais preconceito, adesão a religiões, baixa escolaridade, morar em áreas rurais,
O que não quer dizer que essas pessoas que têm esses perfis vão ser preconceituosas e vão agredir, né? Mas são apenas algumas pesquisas que tentam achar alguns fatores interligados com a homofobia. Mas quanto à questão de idade, no Brasil ainda não existe uma pesquisa atual que esclareça isso. Bom, dá tempo de uma última pergunta do internauta da Jovem Pan Online para você. A liberdade oferecida hoje em dia favorece a manifestação do preconceito? Na verdade, o preconceito ele é uma resposta justamente à emancipação, né? Toda revolução ela tem por trás uma tentativa de contra-revolução. Então, a mesma coisa aconteceu, por exemplo, quando as mulheres saíram nas ruas para batalhar pelos direitos civis das mulheres. Começou a ter muito mais manifestações, né, machistas. E são respostas, né? São respostas que vão na contracorrente de algo que está mudando. Então a resposta é sim, né? Sim, toda ação gera uma reação. Sim, toda ação gera uma reação. Nós recebemos hoje aqui no Espaço Online a pesquisadora Cristina Lazaitz, ela que é do Departamento de Psicobiologia da Unifesp, falou sobre esse estudo que eles realizaram por lá, que sugere que a homofobia envolve uma relação de medo. A pesquisa diz que o preconceito pode ser uma reação defensiva. Cristina, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Patrícia. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Uma ótima tarde. Ótima tarde para você também. Você, obrigada pelo carinho, pela audiência. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online. Jovem Pan Online. Rádio com imagem. Online.